E aí galera, lembra daquela nossa série sobre as células? Então, vamos para mais um vídeo dela. No nosso último vídeo eu falei sobre os componentes do núcleo celular e o que são os cromossomos. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada lá, tá bem legal. Bom, e falado disso, tá na hora de falar sobre o ciclo celular. Você quer aprender sobre isso? Então fica ligado aí. Tá procurando uma super revisão do conteúdo de matemática, física ou química para o vestibular? Vai lá no site de revisão e confira www.canalrevisão.com.br. O ciclo celular é dividido em duas etapas, a intérfase e a divisão celular, que pode ser tanto a mitose quanto a meiose. A intérfase ocupa algo em torno de 95% do tempo do ciclo celular, enquanto só os 5% restantes são para a divisão celular. Bom, cada um de nós já foi uma única célula que foi se multiplicando até formar as dezenas de trilhões de células que temos no nosso corpo. É importante entender que apesar da mitose ser chamada de divisão celular, ela na real é mais uma duplicação celular do que uma divisão propriamente dita. Isso porque as duas células que se originam são geneticamente iguais à célula-mãe. Durante a mitose rola uma condensação dos cromossomos, que impede que eles se emaranhem na hora da separação. Eu vou explicar isso direitinho, mas antes de falar sobre a mitose, eu preciso falar sobre a intérfase. Durante a intérfase, os filamentos cromossômicos permanecem descondensados e espalhados pelo núcleo. Nessa fase é impossível você ver os cromossomos, mesmo com microscópio. Isso por causa do seu estado descondensado. A intérfase ela é responsável por realizar a duplicação do DNA da célula. E ela é dividida em três etapas, a etapa G1, a etapa S e a etapa G2. A letra G em G1 e G2 representa a palavra gap, que significa intervalo. A fase G1 é o intervalo que antecede a duplicação de DNA. Pegando como exemplo o ciclo celular de 24 horas, a fase G1 duraria o equivalente a 9 horas. Durante essa fase rola na célula uma intensa produção de RNA e proteínas diversas. E em seguida vem a fase S. A fase S, em um ciclo de 24 horas, duraria o equivalente a 10 horas. O S vem da palavra síntese, que é uma referência à síntese de DNA. É durante a fase S que ocorre a duplicação do DNA. E por último vem a fase G2, que é o intervalo posterior à duplicação de DNA. Essa fase duraria o equivalente a 4 horas e meia em um ciclo celular de 24 horas. Durante a fase G2, a célula volta a produzir proteínas ativamente. E depois disso vem a divisão celular. A divisão em questão pode ser tanto a mitose quanto a meiose. E a diferença entre as duas é bem simples. A mitose ocorre quando a célula-mãe se divide e origina duas células filhas que são geneticamente iguais a ela. Durante a reprodução, vemos a junção dos gametas feminino e masculino. Cada um destes gametas tem em sua composição 23 cromossomos. Quando juntos na reprodução, formam uma célula com 46 cromossomos, o chamado zigoto. Ou seja, 23 vinhos do pai e 23 vinhos da mãe. O zigoto, por ter duas vezes o número de moléculas de DNA, é chamado de diploide. E os gametas que possuem uma molécula de DNA são chamados de haploides. A célula-ovo, quando formada, realiza mitose, formando outras como ela em uma progressão geométrica que acabam por originar as dezenas de trilhões de células que compõem nosso corpo. Ou seja, a mitose é a divisão de células em células geneticamente iguais, que realizam o desenvolvimento e a reparação do organismo. O nome mitose vem da palavra grega mitos, que significa tecer com fios. Uma alusão ao fato de que durante a mitose, os fios cromossômicos ficam mais condensados, mais visíveis. Sabe quando você corta alguma parte do corpo e a pele começa a se regenerar e vira casquinha, e depois vira pele de novo? Isso são as células fazendo mitose para preencher o espaço aberto. Já a meiose é uma divisão celular em que uma célula diploide se divide formando 4 células haploides, ou seja, ela é responsável pela formação das células reprodutoras, os gametas. Mas como rola essa tal mitose? Bom, ela é dividida em 4 etapas, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, respectivamente. Vamos iniciar pela prófase, que é a etapa mais longa da mitose. O nome prófase vem da palavra grega protos, que significa primeiro. A célula possui uma quantidade 4x de DNA, devido à intérfase que acabou de rolar. E nessa etapa, a carioteca e o nucleolo se desmancham e se espalham pela célula. O RNA ribossômico do nucleolo se distribui pelas células e forma os ribossomos das futuramente células filhas. O material genético está em fase de condensação. A célula então começa uma intensa produção de microtúbulos, que são divididos entre dois tipos. O áster, que fica ao redor dos centríolos, e os filamentos do fuso, que ficam entre os pares de centríolos. Vale notar que, como nessa etapa a célula possui uma quantidade 4x de DNA, então ela também possui dois centríolos, que estão juntos envoltos pelo microtúbulo. Mas durante a prófase, esses centríolos começam a se afastar. E aí começa a segunda etapa da mitose, a metáfase. Metáfase se origina da palavra grega meta, que significa meio. Ela começa quando a carioteca e o núcleo da célula já estão desfeitos. Os pares de centríolos se afastam completamente e vão para polos opostos da célula.
Os cromossomos também se afastam e vão para polos opostos da célula, ligando seus centrômeros pela fibra do fuso aos centríolos. Eles são, digamos, fisgados pela fibra do fuso. Além disso, nessa fase, os cromossomos estão tão condensados que é a melhor fase para observação por microscópio. E, ao final da metáfase, rola a duplicação dos centrômeros. E agora vamos à terceira etapa da mitose, a anáfase. O nome anáfase vem do grego aná, que significa separação. Nessa etapa ocorre o encurtamento das fibras do fuso, que puxam as cromátides, cada uma em direção a um dos pares de centríolos. Assim, aparecem cromossomos irmãos nos polos opostos da célula. E então começa a última etapa da mitose, a telófase. A palavra telófase vem da palavra grega telo, que significa fim. Nela, os cromossomos irmãos chegam aos polos opostos da célula e iniciam a descondensação. Com isso, a carioteca e o núcleo começam a se reorganizar, formando assim dois novos núcleos da célula, cada um contendo um par de cromossomos irmãos. Quando nascem dois núcleos, rola meio que um estrangulamento do citoplasma que acaba resultando em sua divisão. E essa divisão é chamada de citocinese. E com essa divisão são originadas duas células com quantidade de DNA de 2x, que posteriormente farão a intérfase, que vai duplicar novamente sua quantidade de DNA, e assim elas vão realizar a mitose de novo. Para vocês terem uma ideia desse papo de quantidade de DNA, este gráfico que está na tela representa a quantidade de DNA por célula durante o ciclo celular. Como você pode ver, ao início da fase G1 ela está com 2x de DNA por célula, e durante a fase S, devido à duplicação do DNA, ela fica com 4x. Permanece com 4x durante a fase G2, e em seguida acontece a mitose, que reduz o número de DNA por célula novamente a 2x. E se for meiose, reduz-se a x. Em seguida, reinicia a fase G1, e por assim vai, multiplicando assim a célula até que ela forme um tecido. Mas e a meiose? Bom, com a meiose o procedimento é um pouco diferente, mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as células, a divisão celular e tal. Se você gostou, deixa o like aí pra gente. Se você não gostou, tem alguma dúvida ou quiser fazer algum elogio, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários que nós vamos ler, nós vamos responder. Se você quiser dar uma ajudinha pra gente, pra continuarmos produzindo conteúdo pra vocês, acesse o nosso crowdfunding e deixa aquela ajudinha aí, tá aparecendo aqui na tela, é apoia.se/canalrevisão. Siga-nos também nas nossas redes sociais, nós temos Facebook, Twitter, Instagram. E se vocês quiserem também escutar as nossas aulas, tem preguiça de assistir, assim, só quer ouvir, acesse o nosso podcast que ele está aparecendo aqui na descrição. Acesse ali a nossa descrição do vídeo que o podcast vai estar lá. Garanto que vale a pena visitar. É isso aí, galera. Valeu!